Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Estamos no último dia do ano, como diz e como manda a tradição, ano novo, vida nova. Pelo menos assim esperamos, sempre desejamos, todos os anos por esta altura. E para sabermos o que nos reserva 2014, temos hoje nesta emissão aqui na RDP Internacional Paulo Cardoso, que acaba de editar as previsões para 2014, Astrologia e Guia do Amor. Paulo, bem-vindo. Antes de mais, bom ano. Muito obrigado pelo convite e estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado. Costuma-se fazer isto no final, mas eu aproveito já para rematar e desejar um bom ano a todos, ao Paulo, a mim, a todos os ouvintes, com muita saúde, com muito trabalho, com muito amor, pelo menos. Vamos começar. Eu não sei se o Paulo prefere falar signo a signo, para tentar perceber, e para quem naturalmente acredita, o que é que o futuro nos reserva para os próximos 365 dias. É assim, antes de mais, eu acho que as pessoas devem... Eu sou obrigado a fazer uma breve explicação. Contrariamente àquilo que se costuma fazer, que são as previsões para os 12 signos, ou seja, uma previsão para o Carneiro, para o Touro, para os Gêmeos, etc. Eu, como sou muito picuinhas, como sou muito perfeccionista, acabei por desenvolver um método de previsões que tem mais a ver com o dia de nascimento, ou seja, eu prefiro fazer muito mais cálculos, e este livro que agora foi publicado tem à volta de 7.200 cálculos, para poder fazer o quê? Para poder fazer uma previsão para o dia, para as pessoas que nasceram, por exemplo, no Carneiro, 21 de março, 22 de março, 23 de março, porque, naturalmente, quem nasceu sob o signo de Carneiro não pode ter todas as previsões iguais, porque senão 8% da humanidade tinha praticamente os mesmos acontecimentos ao longo do ano. Portanto, eu sou muito mais... gosto de ir a fundo nas coisas onde me meto e, portanto, neste caso, fui fazer as previsões para cada um dos 365 dias do ano. Pois, Paulo, então estamos muito mal, porque o meu 366, que é o dia 29 de fevereiro, não sendo um ano bissexto, o que é que me vai acontecer? Ora, tenho que me repetir que é o dia 20... não, já estou aqui a ver. É o ano que só... O dia que só existe de 4 em 4 anos. Exatamente. 29 de fevereiro. Portanto, é assim, ou eu não tenho direito à previsão. Tenho direito, tenho direito. Eu e não sei quantas porcentagens, não são os 8%, mas serão um bocadinho menos, não é? É assim, é por causa do tal 29 de fevereiro que todos os anos não são iguais. E por isso é que há um ano bissexto de vez em quando, que é de 4 em 4 anos, que é para poder acertar os tais 6 horas, 6 vezes 4, 24. Ou seja, normalmente são 365. Mas o 36º é para quê? É para pegar nas 6 horas de 4 anos seguidos. O que é que acontece? Há sempre previsões para esse dia. Ou seja, eu quando faço as previsões anuais faço sempre a contar para o 29, porque vou ter que dividir o ano nesse caso de uma outra maneira, mas um dos tais 7.200 cálculos é para si e para todas as pessoas que nasceram no dia 29 de fevereiro. Então, mas posso adiantar que no próximo ano, no dia 29, as pessoas nascidas em 29 de fevereiro e já não aquelas que nasceram, por exemplo, em 23 ou 24, vão ter um ano extremamente positivo. Ou seja, no seu caso, se pudessem ver as tabelas que eu tenho à frente, poderiam verificar que desde janeiro até dezembro de 2014 há sempre um mais, ou seja, há um sinal mais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as características típicas do seu signo, aliás, peixes aqui para nós, eu deveria dizer isto no fim, mas digo já, peixes é dos melhores classificados em 2014. Virgem e peixe estão em primeiro e em segundo lugar para 2014. Mas dizia eu que este mais que vem aqui nestas tabelazinhas que eu fiz no livro e que estão publicadas no livro, quer dizer que as características típicas dos peixes, quais são? Sensibilidade, romantismo, ajuda ao próximo, telepatia, necessidade de ajudar os outros, tudo isso vai estar, intuição, sexto sentido, tudo isso vai estar em alta e são essas características básicas dos peixes que vão ajudá-los a ter um ano glorioso. Muito forte. Bem, ótimo. Fico já muito arrumado em termos de otimismo. E, obviamente, para não estar aqui a monopolizar o meu dia e de todos aqueles que fazem anos a 29 de fevereiro, ou que o fazem de 4 em 4 anos, vamos então começar por outros signos. Começa-se por quê? Por Carneiro? Normalmente por Carneiro, porquê? Porque é o primeiro dia do ano astrológico, é o primeiro signo do ano astrológico, porque é o primeiro mês, o primeiro signo da primavera.
Então vamos começar por aí. É assim, os carneiros são, antes de mais vou só dar assim uma pincelada sobre enquadramento, não é? Exatamente. Portanto, carneiro tem a ver com coragem, decisão, energia, ação, desafio. Ora bem, estas características não vão estar adormecidas ao longo de 2014 para os carneiros. Mas, no entanto, há um grupo que é o grupo que vai à frente. Reparem, se eu faço previsões para cada dia de forma diferente, tenho que explicar que há aqui um grupo de privilegiados dentro do signo de Carneiro. E eles são justamente os que nasceram entre 21 de março e 30 de março. Ou seja, de todos os 30 dias do Carneiro, aqueles que estão mais beneficiados, que irão estar mais beneficiados em 2014, são os que nascidos entre 21 de março e 30 de março. Porquê? Júpiter é um planeta de expansão, de iniciativa, de concretização, vai estar a favor deles. Portanto, além daquelas características normais do Carneiro, que é desafio, guerra, luta, conquista, vão ter também, vamos lá, sorte, o que lhes dá um período extremamente expansivo. Depois, ainda dentro do Carneiro, mas em segundo lugar, vem um grande grupo, que é o do final de Carneiro, que é de 5 de Abril a 20 de Abril. Estes estão como que em segundo lugar. E porquê é que eu digo que estão em segundo lugar? Porque Júpiter, que é justamente o tal planeta que às vezes excede as suas capacidades, vai pedir-lhes alguma cautela. Portanto, estes, contrariamente ao primeiro grupo, este segundo grupo dos carneiros, vai ter que ter cuidado com a sua força para não se exceder. Ou seja, mas é um ano igualmente positivo e expansivo. Aqueles que devem... Paulo, é isso que a gente precisa de ouvir em 2014. Há tantas previsões desagradáveis para o próximo ano. Exatamente. Quaisquer que remadas contra o pessimismo são sempre boas de ouvir, não é? Eu escrevi neste livro várias vezes. Isto é um livro com 600 páginas e eu não me cansei de escrever o seguinte, é que 2013 e 2014 são anos, embora muito difíceis, especialmente para nós, são anos importantes. Porquê? Porque são anos em que cada um de nós vai ter que recorrer aos seus talentos, aos talentos relacionados com os seus próprios signos. Portanto, não é um ano completamente negativo, é um ano difícil, mas em que, através de alguma forma de solidariedade, aqueles que vão estar mais beneficiados, que são aqueles que eu vou agora referir durante esta conversa, vão ter como que obrigação de ajudar aqueles que estão menos favorecidos. Portanto, e a Troika vai-se mesmo embora? Como? A Troika vai-se mesmo embora? Assim, eu, aliás, queria dizer uma coisa. Para fazer previsões bem feitas, eu não precisava de fazer mais nada. Eu precisava de fazer o horóscopo da Troika. Porque realmente parece que estamos na mão da Troika ou para além da Troika. Olha, eu já não sei. Tudo depende daquilo que eles decidirem, não é? Sobre o nosso destino e o nosso futuro. Exatamente. Portanto, estamos sempre limitados por isto. Agora, não invalida que os nossos talentos, as nossas qualidades, a nossa capacidade de luta, de criatividade, de invenção, de intuição, possam ser magnificamente usadas dentro daquelas limitações exteriores, porque mesmo quando está mau tempo nós temos que fazer coisas na nossa vida. Justamente. Não é? Touro. Ora bem, o Touro, queria só dizer que os de 31 de março a 4 de Abril, só para fechar o Carneiro, muito bem. esses sim terão, esses é que precisam de ser ajudados. Ou seja, dentro de todos os carneiros, os nascidos entre 31 de março e 4 de Abril estão de facto, ou poderão estar numa época um bocadinho mais delicada. Outro parêntese. Quando eu digo que vão estar numa época mais delicada, sobretudo estes, os nascidos neste período, deveriam ter acesso ao seu signo ascendente, porque reparem, deixe-me só fazer e vamos lá ver se temos depois tempo para fazer todos. Para os outros. Exatamente. O que se passa é o seguinte. De uma maneira geral, quem vai estar mais beneficiado em termos de signos, este 2014, será, em primeiro lugar, Virgem, que há muitos anos não tinha um ano tão bom, tão positivo, tão construtivo. Depois vai ser Peixes. Depois, em terceiro lugar, vem Caranguejo. Depois, em quarto lugar, Exequo, temos Touro, Gêmeos e Sagitário. E em quinto lugar temos Leão. Ora bem, depois os outros eu não digo. Porquê? Porque nos outros casos é importante que as pessoas saibam o seu signo ascendente, porque imagine que o signo ascendente é Peixes ou Virgem, já automaticamente altera e melhora o seu enquadramento, mesmo não sendo dos signos mais beneficiados, ok? Portanto, vamos passar agora para Touro. O Touro, como eu já acabei de dizer, é um dos mais beneficiados de 2014 e mesmo assim eu consegui arranjar 3 grupos dentro dos nativos de Touro. Os mais beneficiados são os entre 30 de Abril e 6 de Maio. Porquê? Touro é um signo realista.
são pragmáticos, realistas, têm às vezes até alguma obstinação, mas querem fazer aquilo que está ao seu alcance. Eles não são excessivamente idealistas. Portanto, o seu talento principal, as suas características principais, vão ser usadas ao longo de todo 2014. E estão mais beneficiados que qualquer um dos outros. Os nascidos, repito, entre 30 de abril e 6 de maio. Em segundo lugar, vêm os de 21 de abril e 29 de abril. Porquê? O que é que eles têm a favor deles? Neptuno. Porque, repare, cada um destes grupos é apadrinhado por um deus, por um planeta. Quem é que os ajuda? Vai ser Neptuno. Porquê? Neptuno é a intuição. Ou seja, o pragmatismo do touro vai estar aliado à intuição do Neptuno para todo este grande conjunto. Por fim, temos os taurinos, menos beneficiados, mas ainda assim um dos signos mais privilegiados ao longo de 2014. São os nascidos entre 7 de abril e 7 de maio e 21 de maio. Porque há 2 ou 3 planetas que lhe vão, vamos lá, passando a expressão, poder pregar algumas rasteiras. São quem? Saturno e Júpiter. Ou seja, algumas tendências para excesso, algumas dificuldades, provavelmente, em conseguir concluir trabalhos que vinham de trás, mas, no entanto, a perseverança do touro deverá ajudá-los sempre a conseguir chegar aos seus intentos. Gêmeos? Gêmeos. Ora, os Gêmeos tinha dito que também está em 4º lugar, portanto é dos mais beneficiados, mas ainda assim tenho aqui aqueles que são mais beneficiados, são, dentro do signo de Gêmeos, são os nascidos entre 30 de maio e 8 de junho. Porquê? Gêmeos é um signo racionalista e que tem a ver com a comunicação, com a intelectualidade. Mas há um planeta nos céus, que é o Urano, que vai estar grandemente a seu favor este ano. E o que é que o Urano ainda dá mais aos Gêmeos? É que o Urano é um poder criativo e inventivo mental. Portanto, vai-lhes dar uma capacidade, um golpe de asa, uma capacidade criativa e inventiva que vão poder pôr e usar na sua capacidade de comunicação, nas suas escritos, nas suas conversas, na sua capacidade de planificar a vida. Logo a seguir, vêm 2 pequenos grupos, os nascidos entre 22 de maio e 25 de maio e ainda 9 de junho a 21 de junho. Para eles é um ano bom. Os Gêmeos gostam de falar, de conversar, são racionalistas, são curiosos e todas estas características vão dar aos geminianos, de uma maneira geral, capacidade de realização, de êxito e de fruição até profissional e até mesmo do seu ponto de vista amoroso. Aqueles que estão mais fragilizados dentro de todos os geminianos são apenas os que nasceram entre 26 de maio e 29 de maio. Como vemos, há sempre aqui um grupo que é mais privilegiado. Mas é sempre no final do mês, não é? Nem sempre, nem sempre. Neste caso, entre 26 e 29. Não vai ser assim a lei para todos os signos. E porquê? Qual é o planeta que, neste caso, lhes vai pregar dificuldades, trazer dificuldades acrescidas? É o Neptuno. Neptuno esse planeta nunca me enganou. Pronto, o Neptuno é o planeta do engano. Ou seja, então não estava é enganado. o planeta da ilusão. Portanto, cuidado que estes geminianos, de 26 a 29 de maio, que não estejam a correr atrás de paraísos artificiais. Portanto, a sua atrás de grandes ilusões. Exatamente. Não é? Portanto, têm que ter os pés bem na terra. Ou seja, neste caso, vão ter que recorrer a quem? Vão ter que recorrer aos touros, aos virgens, aos capricórnios, que são signos de terra, aqueles que têm relação forte com a realidade. Mais cá para baixo, não é? Exatamente. Puxando cá para baixo. Portanto, os geminianos este ano, só deste pequeno grupo, têm que ter mais os pés assentos na terra. E os caranguejos? Ora bem, vamos primeiro falar dos caranguejos de uma maneira geral. Os caranguejos estão bem classificados. Os caranguejos estão em 3º lugar este ano. Vamos lá, se nós pudéssemos fazer um ranking, estariam em 3º lugar. Por outro lado, os caranguejos são gente de família. Casa, família, lar, proteção, ajudar os outros, trazê-los para casa, dar-lhes comida, adormecê-los. São as tarefas típicas dos caranguejos, que normalmente são sempre os pais ou as mães de toda a gente que eles conhecem. Portanto, gostam de trazer para casa, fazer a comidinha, dormes cá hoje, etc, etc. Portanto, o caranguejo vai estar nas suas 7 quintas. Ou seja, ele vai poder ser pai e mãe de toda a gente. Porque estamos num período delicado, num período frágil, então ele vai ter que exercer esta capacidade de paternidade ou de maternidade
para com todos aqueles que vivem ao seu redor. E quem é que vai estar mais bem preparado para esta tarefa? 2 grupos. Primeiro, os nascidos entre 8 de julho e 22 de julho vão estar em força. E também, igualmente, aqueles que nasceram entre 22 de junho e 1 de julho. Como veem, são 2 grandes grupos, praticamente todos os caranguejos estão numa época... Logo na entrada do verão. Exatamente, e portanto estão numa época extremamente positiva e encorajadora. Aqueles que menos poderão ajudar os outros, mas que vão precisar de ser ajudados, são apenas os nascidos entre 2 e 7 de julho. É um pequeno grupo. Pois, agora é no princípio do mês. Pronto, cá está. Portanto, há sempre ali uma zona que é uma zona mais Mas delicada. Porquê que isso acontece? Por causa da posição dos planetas. Portanto, enquanto que para se fazer previsões de uma maneira global para os 12 signos, eu tenho que ver os signos de uma maneira geral. No meu caso, eu dou verifico rigorosamente onde é que estão todos os planetas do Sistema Solar, sobretudo Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. São estes que comandam o facto destes grupos estarem mais ou menos bem situados. E agora vou explicar porquê. Este grupo mais delicado, que é de 2 a 7 de julho, vai ter contra eles Plutão. E o que é ter contra nós Plutão? Plutão é o deus da morte, dos excessos, das tensões. Isto não quer dizer que vai morrer gente na área destas pessoas. O problema é que Plutão é um planeta excessivo, de tudo ou nada, de insatisfação, de dificuldade. Portanto, eu pedia alguma cautela aos caranguejos nascidos neste período. Porquê? Porque há uma tendência para eles serem um bocadinho excessivos, para serem tudo ou nada, para fecharem as portas, baterem com a porta, etc. Portanto, isto seria a pior das atitudes a tomar. Ou seja, batam com a porta, mas devagar. Exatamente. Com leveza, porque vai ser um ano delicado. E com sabedoria. Com sabedoria, porquê? Porque eles vão estar extremamente sensibilizados. E, portanto, não deitem tudo a perder. Não sejam excessivos. Sejam, se puderem, se conseguirem, diplomáticos. Leão. A pergunta dos sportinguistas é... Eu não sei se o Leão nasceu, se o Sporting nasceu. Eu já não me lembro bem, mas eu acho que o Sporting nasceu em fevereiro ou março. Ah, é? Eu tenho isso aqui no livro, mas não sei de cor. Portanto, embora seja leão, os leoninos não são do signo de leão. Ou seja, nem todos são leoninos. Pois, eu estava aqui a fazer uma analogia exatamente. e uma brincadeira. Portanto, não se sabe se vai ser campeão do futebol. Para se saber, eu tenho que verificar aqui no meu livro. Que agora já não temos tempo. Bem, exato, é muito longo. Porque eu fiz justamente, fui saber os signos do Porto, do Benfica e do Sporting. Justamente para ver de que maneira é que as suas previsões estavam para este ano. Mas adiante, vamos tratar dos leões. Dos leões, dos terrenos. Exatamente, dos terrenos. Ora bem, os leões, eu já tinha dito, eles estão também bastante bem colocados. Estão dentro dos 5 melhores signos de 2000. Do ranking dos 5, não é? Sim, exatamente. Ora bem, por isso, e quem é que está mais beneficiado? É um enorme grupo. Desde o princípio do signo, desde 23 de julho, que é, por acaso, a Maria João Pires, que eu sei de cor, até 9 de agosto. Portanto, é um enormíssimo grupo e esse grupo vai estar muito bem situado. Ou seja, há aqui 2 planetas a favorecê-los. Vou só dizer quais são, Urano e Júpiter. Depois, há um outro grupo menor que vai estar bem, mas menos brilhante, se calhar com a juba menos penteada. Exatamente. Porque vão ser quem? Os nascidos entre 17 e 23 de agosto. Para eles é um ano bom, expansivo. Excepcionalmente, creio que setembro, outubro, novembro, dezembro podem ser meses um pouco menos favoráveis. E por fim, vêm os nascidos entre 10 e 16 de agosto, e esse é que tem que ter alguma cautela. Contra eles está Saturno, que é o deus do tempo, Cronos. O que é que eles vai trazer? Atrasos, tempo, Cronos, problemas de tempo, relativamente às suas ambições e às suas capacidades. Espero que o Passos Coelho, como é leão, não esteja dentro deste grupo, senão ele vai trazer para todo o país ainda problemas acrescidos. Espero que não. Adiante. Depois de leão vem Virgem. Agora sim, agora que é o grande signo do ano. Vai estar em primeiro lugar, Virgem. Há muitos anos que não acontecia isto. E, como vão ver, todos vão ser beneficiados dentro do signo de Virgem. É por isso que ele está em primazia ao longo de 2014. Mas mesmo assim, reparem, Virgem são aquelas pessoas que gostam de trabalhar com afinco,
com cuidado, com esmero, e até tem uma qualidade que o parece imenso, que é a humildade. Os virgens normalmente não gostam de brilhar para além das suas capacidades. Gostam de ter a consciência tranquila de que fizeram um trabalho bem feito. Ora, eles vão poder fazê-lo e devem fazê-lo e vão utilizar completamente as suas características positivas ao longo de 2014. E para isso estão na linha da frente, estão e provavelmente estarão no pódio. Os nascidos, é um pequeno grupo, mas é muito forte, entre 3 de setembro e 7 de setembro, porque Júpiter e Plutão estão a seu favor, o que vai dar aos virgens uma característica inaudita. É que Plutão é paixão. Virgem é um signo racionalista, portanto, quer dizer que 2014 vai trazer também aos virgens um dado novo. Paixão, intensidade, concentração, que para um signo tão racionalista não é um fator muito fácil de conseguir. Logo a seguir vem um grande grupo de virginianos, vai ter imenso que fazer, vai ter que ajudar imenso os outros, entre 8 de setembro e 23 de setembro. Mas vai poder fazê-lo, porque Júpiter e Saturno estão a seu favor. Portanto, trabalhos continuados, perseverança, disciplina e até alguma sorte podem esperar estes virginianos. Por fim, aqueles que estão um bocadinho mais fragilizados, mas estando dentro do signo de Virgem, estão de algum modo protegidos, são apenas os nascidos entre 24 de agosto e 2 de setembro. Algumas pequenas desilusões, algum cansaço, alguma desmoralização. É a seguir, às férias do verão. Estão cansados. Exatamente. Não, mas é um ano ótimo para os virgens. Para os balanças, estamos já a meio. Agora, balança, mas não cai. Exatamente. É assim, agora vamos falar de balança. Balança é dos tais signos que precisa mais de ser ajudado. Porque não está dentro dos primeiros, dos que vão ser privilegiados. Por isso, uma atenção especial, quem nos está a ouvir e que seja do signo de balança, se possível, vai fazer um motor, vai à internet, vai a um motor de busca e tente procurar cálculo do ascendente, sapo astral. Isso é importante, vamos fazer uma aqui dica. Só um parentezinho aqui para o balança. Neste www.sapo, não é? Sapo.pt existe há um quadrado sobre a astrologia da responsabilidade do Paulo, não é? E que é o cálculo do ascendente. Durante anos e anos e anos as pessoas perguntavam, mas qual é o ascendente? Qual é o ascendente? Então eu fiz 70 e tal mil cálculos. Porque é preciso fazer... Tipo eram milhões. Exatamente. Portanto, foi preciso fazer todos os cálculos e é fácil, é gratuito e é rápido. As pessoas só têm lá pôr os dados, não é? O dia, a hora de nascimento e a cidade de nascimento. As pessoas vão a sapo.pt, há um local, há um quadradinho, há uma tabela em que diz cálculo do ascendente Paulo Cardoso. E gratuitamente vão poder aceder a uma série de informações. E se não souberem a hora, perguntam aos pais, se ou então tiram uma certidão de nascimento. Normalmente isso é importante. É obrigatório. Esse dado é importante. É importante porque às vezes 5 a 10 minutos já pode alterar qualquer coisa. Obviamente que um astrólogo profissional, eu dou aulas de astrologia e ensino isto aos meus alunos, podem às vezes corrigir a hora de nascimento através de alguns acontecimentos da nossa vida. Portanto, nós conseguimos, às vezes até ao rigor do minuto. Conseguimos chegar, porque a pessoa às vezes diz, eu não sei se foi 11h10, se foi 11h30, e a pessoa consegue fazer... E faz diferença. Faz diferença. Muito bem. Pode mudar de ascendente, justamente. E neste caso seria, eventualmente, de um ascendente mais beneficiado para o outro menos beneficiado. Portanto, para os balanças, e a partir de agora... É importante que eles vejam o seu ascendente, porque se for ascendente virgem, peixes, caranguejo, vai estar ainda mais beneficiado através do seu signo ascendente. Ora bem, balanças são aqueles seres românticos. Eu devia ter agora aqui um violino. Portanto, mas só tem esta musiquinha de fundo que não é má. É um bocado esotérico e tal. Mas é assim, balança é o signo dos românticos. Parece que os balanças nasceram todos para casar, para ter uma família bonita, bem educada. Portanto, adoram o conforto, a suavidade, a diplomacia, a arte, a beleza, todos esses valores de equilíbrio ligados a Vênus. Vênus é o planeta mas da balança. Como diria o José Cid, romântico, mas não troco. Mas é verdade, é capaz de ter razão. A balança às vezes é demasiado romântico e é preciso que de vez em quando, cá está se calhar 2014, os venha pôr mais terra a terra. Ora bem, vamos a práticos, a uma visão mais prática das balanças. Quem é que vai estar mais beneficiado? Aqueles que nasceram entre 24 de setembro e 3 de outubro.
Portanto, as características como enlevo, diplomacia, sensibilidade, gosto pela estética, pela arte, pela capacidade de reunir pessoas, vai estar em alta. Quem é que vem logo a seguir? São os que nasceram entre 11 e 23 de outubro. Não quer dizer que lhes vá faltar diplomacia, mas talvez haja um pouco de excesso. Talvez haja, às vezes, uma menor capacidade de realismo para poderem construir os seus projetos este ano. Daí eu dizer que, neste caso, deveriam ser sempre ajudados por aqueles signos que estão mais beneficiados e de que já falei. Por último, e esses sim, peço-lhes uma atenção especial, porque vão estar mais fragilizados, certamente, se o ascendente não vier contradizer isto, os que nascidos entre 4 de outubro e 10 de outubro. Porque Júpiter é a fé, a confiança vai poder faltar-lhes em alguns meses do ano, desalento, a sensação de que não conseguem ultrapassar as dificuldades, ou Plutão. Plutão é a sensação, às vezes, de não ter força para recomeçar as coisas. Portanto, para estes, se alguém conhecer pessoas nascidas entre 4 e 10 de outubro, tem que estar ao lado deles, porque eles vão estar mais frágeis do que o costume. Os balanças gostam muito de ajudar os outros, mas estes balanças em especial... Precisam de ser ajudados. Exatamente, precisam de ser ajudados ao longo de 2014. Escorpião. Bom, o escorpião está bem colocado. O escorpião é um signo duro, forte, intenso, apaixonado e normalmente sensual, até para não dizer sexual. Portanto, a sexualidade para o escorpião é como que uma espécie de alimento. A sensualidade, a capacidade de paixão, de concentração, são valores muito próprios e que marcam muito a personalidade do escorpião. Ora bem, quem é que vai estar mais beneficiado nos escorpiões? São justamente os nascidos entre 3 e 8 de novembro. Estes sim, Plutão é regido, Escorpião é regido por Plutão e o Plutão vai estar com eles. Ora bem, portanto vai ser um ano de êxito, de sucesso, de capacidade de disciplina, de impulso, de capacidade de realização. Portanto, em clara vantagem estão os nascidos entre 3 de novembro e 8 de novembro. Logo a seguir, vêm os nascidos entre 24 de outubro e 2 de novembro. Porquê? Porque além da tenacidade do escorpião, além da resistência típica do escorpião, vão ter telepatia, sensibilidade, intuição, capacidade de levar a bom porto os seus propósitos, que é uma característica muito rara no escorpião. Raramente os escorpiões são diplomatas, mas estes escorpiões, de 24 a 2 de novembro, de 24 de outubro a 2 de novembro, vão ter também intuição e capacidade diplomática. Temos que perguntar ao ministro Rui Machete se ele é de... para ver se lhe vai faltar ou não alguma diplomacia. Ora bem, e por fim, mas não mal, obviamente, porque é dos signos mais beneficiados, estão aqueles que nasceram entre 9 de novembro e 22 de novembro. Esses vão ter 2 ou 3 meses mais difíceis ao longo de 12 meses. Portanto, não se podem queixar. No entanto, é um ano mais cansativo, talvez mais esgotante, talvez às vezes um mês ou outro mais desanimador, mas não quer dizer que seja um ano difícil. É um ano um bocadinho mais ingrato, com um mês ou dois mais trabalhosos, com mais irreverência, com mais insatisfação. Bom, podemos passar para o Sagitário? Podemos passar para o Sagitário, que é um dos mais beneficiados. Faltam 4. Exatamente. 3, 4, porque quanto aos peixes já parece que já estamos conversados. Temos qualquer coisa ainda só para fechar. Para rematar. Ora bem, Sagitário está muito bem colocado na tabela, está em 4º lugar, portanto é exequo, e mesmo assim dentro... Ou seja, não é medalhado, mas anda lá perto. Está quase ao pé do pódio, quer dizer, está ali mesmo, foi ainda apanhado nas fotografias de última hora. Ora bem, a cortar a meta. Portanto, quem é que vai estar mais beneficiado? O photo finish, não é? Exatamente. Ora bem, quem é que vai estar mais beneficiado? Um grande grupo. E por isso é que eles estão bem colocados. É que os que nasceram entre 1 de dezembro e 21 de dezembro são praticamente 3/4 dos nascidos sob o signo de Sagitário, vão ter um ano em grande. Sagitário é fogo, paixão, capacidade de evolução, e nenhuma destas características lhes vai faltar em 2014.
Em segundo lugar, estão os nascidos entre 23 de novembro e 30 de novembro, também bem colocados. No entanto, deveriam refriar um bocadinho a sua capacidade de paixão. Isto porquê? Porque às vezes vão perder um bocadinho o pé da realidade. Os signos de fogo têm um bocadinho isso. Fogo é paixão, que arde vento, que nos queima para a ação, que nos leva para a ação. E, portanto, estes sagitarianos, da primeiros 10, 9 dias de Sagitário, têm às vezes tendência para excesso ao longo de 2014. Portanto, muita cautela para não darem passos em falsos e para não se desanimarem consigo ou com os outros, ou não ultrapassarem o limite do bom senso. Depois vem Aliás, Capricórnio. isso é uma característica inerente a todos os outros, todos devemos ter bom senso, não é? Obviamente, Sensibilidade e bom senso, não é? Exatamente, mas é assim, os signos de fogo nem sempre têm bom senso, porque são signos apaixonados, e para eles a paixão Mas isso tem a ver com a chama. devoradora, Isso tem a que ver é com a chama. Exatamente, é o fogo que arde queimando. Que se vê, que se vê, e que se vê, e que se sente, e que se sente. Ora bem, vamos para o Capricórnio, que é exatamente ao contrário. Capricórnio são aqueles seres prudentes, disciplinados, racionalistas, cuidadosos, às vezes um bocadinho desconfiados, porque eles Mas trabalhadores. trabalhadores, perseverantes, mas que só dão um passo depois do outro estar completamente bem fincado na terra. Portanto, são pessoas que não gostam de voar, gostam de andar com os pés bem assentos na terra. Ora bem, aliás, o símbolo astrológico do Capricórnio é a pedra, a montanha, a rocha. Portanto, diz bem, fala bem desta capacidade de relação com o real. Também temos boas notícias para o Capricórnio. Isso é o fecho do ano civil e o início do outro, não é? Exatamente. Portanto, o Capricórnio vai de 22 de dezembro até 20 de janeiro. Mas quem vai estar mais beneficiado são aqueles que nasceram entre 22 de dezembro e 31 de dezembro. Daqui a pouco vou falar com o Manuel Luís Gosto e ele vai ficar todo contente, porque ele é Porque é de 25 de dezembro, não é? Portanto, ele está dentro deste grupo. E eu não fiz nada especialmente a ver com ele, mas vou ter que ajustar contas com ele, porque ele nunca me beneficia pelos bons vaticínios que eu lhe faço. É um ingrato. É um ingrato, é por causa de se calhar o ascendente que ele tem. É tal Leão. terceiro do ascendente. Exatamente. Portanto, ora bem, os melhores são os de 22 de dezembro a 31 de dezembro. Logo a seguir, bem enquadrados, são os que nasceram entre 6 de janeiro e 20 de janeiro. Perseverança, capacidade de realização. Faltam uns. Não me diga que vai falar daquele grupinho. É aquele grupinho. Ora bem, e qual é o grupinho? Isso é fatal. É fatal. Portanto, muitos signos têm sempre um pequeno grupo em que há 2 ou 3 planetas que não os vão ajudar. No caso de Capricórnio, tenho imensa pena de o dizer, mas são aqueles que nasceram entre 1 de janeiro, são poucos, entre 1 e 5 de janeiro. Porquê? Porque há 2 ou 3 planetas que lhes vão pôr umas pedras no caminho, umas dificuldades, uns problemas para os quais eles se calhar já estão preparados. Porque Desconfiados. eles são desconfiados e são previsíveis. Portanto, os Capricórnios pensam com muita antecedência, se calhar vou ter problemas aqui. E se calhar vão ter mesmo. Ora bem, sobretudo, talvez... Paulo, pode-se jogar na antecipação. E pode-se também jogar com os ascendentes. Imaginem que estes Capricórnios, de 1 a 5 de janeiro, têm ascendente, por exemplo, carneiro, touro ou peixe. Isto vai mudar substancialmente estas previsões. Mas, só para lhes dar um alento, o que é que vai estar difícil? Os Capricórnios são às vezes pessoas duras. Ora, eles não podem ser de maneira nenhuma duros se lhes propuserem uma mudança, uma alteração profissional, etc. Eles vão ter que aceitar sem Pestanejar. Portanto, ou seja, é um ano em que eles vão ter que aceitar mudar, adaptar-se e ser uma coisa que dificilmente são. Versáteis, maleáveis e adaptáveis. Portanto, é um ano de grande aprendizagem para estes Capricórnios. Se assim for, não será um ano mau. Estamos sempre a aprender. Portanto, é um ano em que eles vão ter que aprender, por exemplo, com gêmeos, que são versáteis, com virgens, com peixes. Com peixes. Exatamente, porque os peixes são adaptáveis. Portanto, estes capricornianos vão sofrer mais se forem excessivos, se forem tudo ou nada, se forem arrogantes, se não souberem pedir. Se souberem pedir, metade do problema está resolvido e os outros vêm ajudá-los. Paulo, não é o que se pede, mas é a forma como se pede. É isso mesmo. O Capricórnio está habituado a ganhar as coisas com esforço. Nada é normalmente gratuito para os Capricórnios. Por isso, eles não gostam de pedir ajuda, porque sabem que podem contar consigo e que devem apenas contar consigo. Isso é chamado autoconfiança. Ora,
Também é verdade, mas um conselho do astrólogo é que 2014 é para que alguns, mas são poucos Capricórnios, possam pedir ajuda aos outros, porque vai, porventura, ser um ano mais frágil do que o costume. Muito E depois bem, temos pronto. o Aquário. E finalmente temos o Aquário. Finalmente, antes do Peixe. Exatamente, só falta Aquário e Peixes. Aquário é o signo da multidão, das pessoas, dos amigos, dos grupos, da política, das relações de grupo, das relações de cumplicidade, e vai estar bastante bem situado, sobretudo para aqueles que nasceram entre... Há aqui um grupo muito positivo, entre 30 de janeiro e 6 de fevereiro. Portanto, vão ter energia, capacidade de antecipação, poder inventivo, criatividade. No entanto, melhor ainda dentro dos aquarianos, são aqueles que nasceram entre 2 e 6 de fevereiro. Este grupo já era bom, mas estes estão mesmo no top dos tops do aquário. Quase Jackpot. Quase jackpot. Quase peixes, quase virgem, porque eles estão justamente na plenitude das suas capacidades. Logo a seguir estão os aquarianos nascidos entre 21 de janeiro e 29 de janeiro. Estão bem, podem contar com os outros, a amizade, o sentido de grupo, o trabalho de equipe vai-lhes correr extremamente bem, portanto eles estarão dentro das suas 7 quintas, digamos, e apenas aqueles que estão um pouco mais fragilizados, mas essa fragilidade não será visível por mais de 2 a 3 meses durante os 12 meses do ano, são os que nasceram entre 7 de fevereiro e 19 de fevereiro. Saturno está contra eles, mas o Saturno só está contra eles 2 ou 3 meses do ano. Portanto, pode ser fevereiro, março, abril, pode ser normalmente... É uma coisinha passageira, não é? Sim, até junho, julho pode haver 1 ou 2 meses menos fáceis para estes aquarianos. Porquê? São meses de rotina, de tensão, de alguma... marca-passo, sensação de imobilidade, de perda de liberdade, que é aquilo que mais pode afetar um aquariano, porque Aquário é o signo da liberdade e da independência. E finalmente, e voltando... Os peixes para são completar os melhores signos o melhor signo do zodíaco. A seguir ao Virgem, Bom, claro. Não, eu dizia nas características. São bonzinhos, ajudam os outros. Tem dias. São normalmente aqueles... têm ombros muito largos, onde todos os outros vêm chorar, portanto gostam de ajudar os outros. Os outros muitas vezes, isto é uma palavra de consolo para os peixes, porque normalmente os peixes gostam de ajudar, mesmo que os outros não lhes peçam. Portanto, estão sempre prontos a ajudar os outros. Ora, é um ano bom para isso. Portanto, sabem porquê? Porque eles adivinham os problemas dos outros. Eles olham para o outro e dizem, há ali um problema qualquer, vou ver o que é que se passa. E, portanto, eles preocupam-se com os outros, são uma espécie de organização não governamental, ao serviço dos outros, gostam de estar ao serviço da cidadania, dos cidadãos, dos que sofrem, dos bichos maltratados, das plantinhas maltratadas, doentes, dos abandonados e dos pobres. Portanto, os peixes são aquele signo de pessoas extremamente generosas. Pois, vê-se logo que o primeiro-ministro não é peixe. Não, é leão, não é? É leão. Pois. Está mais do que... Agora, eu não sei se terá ascendente peixe, mas se calhar duvido. Ele que vai alçar para a astrologia e faça lá... Exatamente, faça os cálculos. Ora bem, dentro dos peixes, há aqueles que estão ainda com mais... Estes vão ser quase tubarões, em termos de força, não é? Não em termos de maldade. Mas há peixes e peixes, não é? Portanto, e há peixes cheios de energia, e aqueles peixes que vão ter mais energia são os nascidos entre 28, são quase todos, entre 28 de fevereiro e 20 de março. Eles estão... Pois, incluindo os 29 de fevereiro. Exatamente, não é? incluindo os 29 de fevereiro, que nunca serão esquecidos na astrologia. Ora bem, tem que me prometer na edição de 2015... que vou pôr alguém nascido no dia 29. Olha, já sabe. Está aqui uma promessa. Vai, está registada. Muito bem. Senão vou para o inferno da astrologia. Bom, depois, portanto, estes são os que estão com mais capacidade de realização. Repito, porque vale a pena. 28 de fevereiro a 20 de março vão ter tudo. Paixão, dinheiro, envolvimento, maravilha, promoções profissionais. Bom, é obviamente que há exceções de acordo com o ascendente, mas por princípio são os mais bafejados pela sorte. Tem que ter uma reunião com o meu diretor. Mas espere ainda mais um dia. Espere por 2014. E depois vai-me dizer, de acordo com o dia de nascimento, só tem que comprar o livro. Porque repare, eu depois vou ter
tenho aqui uma tabela que diz quais são os O livro meses. Previsões para 2014, Astrologia e Guia do Amor. Atenção. Aquilo que eu estou a falar aqui, estou a basear-me numa tabela que está publicada no livro, onde eu vejo dia a dia os nascidos dia a dia e mês a mês. Portanto, uma pessoa que nasce, por exemplo, a 20 de fevereiro, pode ter um janeiro de 2014 mais difícil, mas pode ter um abril ou maio ou junho mais fáceis. Por exemplo, para dar um exemplo, os nascidos por exemplo, por acaso é curioso, os 2 ou 3 de março vão ter um ano bom desde janeiro a dezembro, porque está mais em todos os meses, de janeiro a dezembro. Já o mesmo não se passa, por exemplo, com os, 24 de fevereiro. Vão ter um ano maioritariamente positivo, mas 2 ou 3 meses são menos famosos. Vamos falar deles agora. Portanto, em segundo lugar... O tal grupinho, não é? Exatamente. Em segundo lugar ainda estão, que é um ano positivo também, de uma maneira geral, os 20, 21 e 22 de fevereiro. Os mais menos, mas mais fragilizados são os nascidos entre 23 de fevereiro e 27 de fevereiro. Porquê? Porque há um planeta que lhes vai dar uma sensação de que podem fazer coisas que não podem. Ou seja, eles têm que impor alguns limites e alguma razoabilidade nos seus atos, nas suas atitudes, nas suas promessas. Estes peixes, só estes peixes, não podem prometer mundos e fundos aos outros, porque eles vão ter limites, eles vão ter a sensação de que não têm tudo ao seu alcance. Por isso, se calhar, às vezes vão ter que ser um bocadinho ajudados ou pelos outros peixes ou pelos outros signos que estão mais beneficiados ao longo do ano. Paulo, numa palavra muito genérica para Portugal, o que é que podemos esperar para os que vivem cá e para os que vivem lá fora, para as nossas comunidades? É assim, eu já tinha dito isto para 2013 e 2014, embora um bocadinho menos cinzento, as previsões são bastante idênticas. É que o ano é positivo se cada um souber tirar pleno partido dos seus talentos e não precisar de se exceder onde não está seguro. Ou seja, uma pessoa com E capacidade... seguro não tem nada a ver com política. Não. Tem a ver com a segurança, tem a ver com a realidade. Portanto, eu penso que cada signo, e a prova disso é este livro, quer dizer, eu continuo a escrever este livro com o mesmo afinco e a mesma esperança com que faço desde 86. Ou seja, o que é que eu faço e o que é que eu escrevo neste livro? Tento explicar a cada um dos signos semana a semana, porque as minhas previsões são feitas de semana a semana para todos os 12 signos, dizer o que é que há de melhor nesta semana, que característica do carneiro, do touro, dos gêmeos é que ele pode tirar partido para que esta semana seja uma semana de encorajamento. Portanto, para Portugal, de uma maneira geral, é um ano de trabalho, de contenção, mas não é um ano completamente destrutivo. Vamos dar a volta por cima? Vamos dar a volta por cima com seriedade, com esforço, portanto, com realismo, mas também com poder inventivo, com poder criativo e, sobretudo, com uma palavra, solidariedade. Porque, como se viu aqui nesta conversa, há sempre alguns signos prontos e disponíveis para ajudar e a ajudar os outros. Portanto, há sempre uns que têm força e outros que precisam de ser ajudados. Portanto, a mensagem da astrologia é sobretudo esta: olhem para o lado. Há pessoas com situações ainda mais delicadas, vamos ajudá-los com os nossos próprios talentos, com os talentos que se calhar foram dados pelos astros no nosso nascimento. E que nós nem sequer desconfiamos que isso possa acontecer. Exatamente. De recordar que toda esta emissão e estas previsões do Paulo Cardoso estão online na página do Facebook da RDP Internacional e também no RTP Play para consulta a qualquer hora do dia ou da noite, naturalmente, nas 4 partes do mundo. Pronto, chegamos ao fim de mais um ano. Resta-nos já, Paulo, assim, aos nossos ouvintes, um bom 2014 com saúde, trabalho, paz, amor, dinheiro e tudo de bom. Esperar que entrem com o pé direito no novo ano. E nós vamos regressar na quinta-feira, no dia 2 de janeiro. Então, para começarmos em grande, esperemos o peixe e todos os outros 11 siglos, tudo realmente para que este seja um ano verdadeiramente glorioso. Paulo, muito obrigado. Bom ano. Muito obrigado também. Para os nossos ouvintes. São um favor. Os astros são um favor grande e a força esteja com todos nós. Muito obrigado. Até para o ano.